a situação do comando de válvula, de fazer as buchas do comando, enfim, a pessoa você vai mandar fazer um cabeçote, ou você vai fazer, trabalhou o cabeçote, você vai pedir para abrir a sede de válvula, abre a sede de válvula aí para mim, a válvula que eu vou usar é uma válvula 40 milímetros, ponto 5, 35.6, alguma coisa assim, o cara da retífica fala assim, me traz a válvula, que sem a válvula eu não vou fazer o serviço. Então, primeira coisa é você se preparar com todas as peças. Porém, uma coisa que o pessoal sempre erra, tá? O que você vê no dia a dia, pessoal errando aí, presta atenção, é comprar as peças erradas. Hoje em dia, com a internet vendendo, e realmente a internet veio para facilitar a nossa vida, tá? O que acontece? As pessoas entram aí no Mercado Livre, entram no Google e digitam lá, jogo de biela forjado. Pum! Cai uma pá, né, de propaganda de biela forjada. A inteligência está tão grande aí que se você estiver falando com o seu mecânico sobre biela forjada, o teu celular está escutando, dali a pouco você vai navegar na internet e vai aparecer um monte de biela forjada ali no Facebook, nas pesquisas, antes de você fazer a pesquisa. Está tudo tão avançado que está assim, perfeito? Então o que acontece? Você digitou lá biela forjada, aí vai aparecer lá, biela forjada motor AP, 4 cilindros, pum, vai aparecer 300 propagandas de biela. Você começa a procurar lá 1.900, 2.000, 2.200, 2.400, daqui a pouco uma mega promoção, biela forjada, portanto, você vai lá, clica e compra a biela forjada. Aí você trouxe a biela forjada e entregou para o seu mecânico. E o seu mecânico não tem aquele conhecimento, né? Ou você, que né, ainda não é um profissional da área, não tem o conhecimento, você vai lá e pega a biela forjada, tá? Deixa eu pegar aqui, já vou pegar aqui, trazer aqui, tá? Você pega a biela forjada e monta no carro do seu cliente, beleza? Poxa, uma biela forjada, bonitona, joiona, tá aqui, ó, de qualidade, pessoal, de extrema qualidade. E aí você falou, nossa, que legal, uma biela forjada, que top, olha só. E além de forjada, ela é bem aliviadona, não é aquelas bielas pesadas, que eu já vi que o Eduardo lá monta nos motores dele, aquelas bielona pesada pra caramba, né? Só que o que acontece? O conhecimento nesse momento fez um pouquinho de falta. Por quê? Porque a biela que foi comprada, ela era uma biela para motor aspirado, e a pessoa foi lá e colocou no motor turbo, tá? O que vai acontecer com essa biela? Essa biela vai quebrar. Aí você me fala, Eduardo, mas é lógico. Gente, o que tem de gente montando motores turbo com peças de motor aspirado não está escrito no gibi. Aí o cara vai falar o seguinte, não, mas presta atenção, eu monto o motor AP com biela original e meu motor aguenta lá 3,5 kg. Nós já vamos falar daqui a pouquinho sobre pressão de turbo, segura um pouquinho aí, tá? O que acontece? Existe uma situação que depende do tamanho da turbina, é a potência que ela vai gerar, não importa se você colocar mais pressão, ela tem uma potência que ela gera pelo volume de ar que ela manda. Aí o cara vai lá, compra um jogo de biela forjado, tá? E troca de turbina, coloca uma turbina maior. Em vez de ele trabalhar com 3,5 kg, ele trabalha com 1,5 kg numa turbina maior e quebra o motor com biela forjada. Por que quebrou o motor? Porque a biela não era para aquela prática, para aquele assunto, para aquele tipo de motor. Perfeito? Agora, existem coisas piores ainda, que é o quê? O cidadão vai lá, compra a biela forjada para motor aspirado e monta no motor aspirado. Até aí tudo bem. O que acontece? Eu sou um cara que defende você comprar biela fabricada na China. Não tem problema nenhum. Eu acho que 90% das bielas que eu conheço são fabricadas na China. Pelo menos aí 90% são fabricadas na China. A China tem as qualidades top A, B, C, D, vai caindo, né? Depende de quem que está mandando fabricar, o valor que ele está querendo pagar e assim por diante. Tudo tem um custo mínimo para um produto, né, daquela qualidade. Agora, o que acontece? É o que aconteceu com esse motor aqui, ó, tá? A pessoa foi lá,
comprou o jogo de biela, comprou o jogo de pistão, comprou o jogo de pino para montar um motor aspirado. Até aí tudo bem, perfeito. Quando chegou para fazer a montagem do motor, né, o preparador que eu conheço olhou e falou: olha, vamos trocar os parafusos de biela. Aí o dono do carro falou assim: mas por que trocar os parafusos de biela? O preparador falou o seguinte: não, esses parafusos de biela, tá, não são parafusos de biela de qualidade, tá? Eles têm o mesmo desenho dos ARP, tudo certinho, mesma cabeça, mesmo diâmetro, tudo, porém não são parafusos ARP. E eu não estou aqui para fazer propaganda, eu não ganho um centavo da ARP para falar do parafuso, tá? Mas o que acontece? Parafuso ARP aguenta. Esses parafusos aqui não tem marca. Aí o dono do carro ligou para a empresa, que é uma empresa idônea, que vende a biela, empresa boa, que fabrica a biela, fabrica, né? Até onde a gente saiba, se eu estiver falando besteira aqui, é só me ligar que eu falo de onde que é fabricado, mas pelo que a gente conhece, pelo que o pessoal fala, ela é fabricada na China, não tem problema nenhum com isso. O dono do carro ligou na empresa que vendeu o conjunto de pistão, biela para ele e falou: escuta, o meu preparador aqui não quer montar os parafusos de biela, você tem parafuso RP para me trocar? Aí a empresa falou assim: não, teu motor vai ser aspirado? Vai ser aspirado. Então pode montar sem medo nenhum, nós garantimos o que está sendo montado aí. Bom, foi montado o motor, motorzinho aspirado, cabeçote, comandinho legal, 4 borboletinhas, nada assim de falar assim: era um carro de categoria Standard, por exemplo, que trabalha no limite, tachona lá em cima, sabe, tirando, a gente pode falar depois um pouquinho sobre isso, tirando suco de pedra mesmo. Não, motorzinho legal, motorzinho bacana ali, foi feito um 2.100, um motorzinho bem bacaninha. Quando puder, bota o parafuso de novo. Claro. Tá aqui, ó, o pessoal pediu para mostrar o parafuso de novo. Aqui, que você quer que eu faça aqui, assim? Isso. Beleza? Então assim, pessoal, aí foi montado, rodou aí um certo tempo, não sei, vamos dizer em quilometragem, aí, talvez 3.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, não sei se chegou a durar isso, tá? E aconteceu aí uma coisa indesejada com esse motor. Deixa eu colocar o parafusinho aqui, só para não cair nada no chão. O que foi que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Tá? Eduardo do céu, o que aconteceu com essa biela? Alguém vai perguntar, vai comentar, a biela fundiu, quebrou e desbielou. Não foi isso. Porque se a biela tivesse fundido embaixo, uma biela aliviada dessa ia quebrar em cima, ia quebrar o pino, ia quebrar o pistão. Ela quebrou os parafusos, está aqui o toco de parafuso, não sei se dá para filmar, o toco de parafuso quebrado. E a biela não está fundida, não está azulada, ó. Tá? Tá ali o toco de parafuso quebrado, tá? Tanto que ele quebrou embaixo, bateu aqui e ficou. Se ele funde aqui, ele força a quebrar o meio da biela, o pino em si, ele ia bater aqui e aqui está todo azulado. Não está na cor do metal. Perfeito? Quebrou o motor. Quebrou o virabrequim, quebrou o bloco, pedaceira subiu, pegou no cabeçote, estragou o cabeçote. O cabeçote dá recuperação, mas vai gastar, mas dá recuperação, troca-se as válvulas e assim por diante. Vai trocar o jogo de pistão, vai ter que trocar, porque não vai trocar um pistão só, subiu pedaceira para cima, enfim. Resumindo, vai precisar montar um motor novo. O dono do motor ligou na empresa e questionou: olha, precisaríamos ver aí que quebrou a garantia. Pois é, já faz mais de 3 meses que isso, que aquilo, que aquele outro, que tem que ver, erro de montagem, reduzida de marcha. Aí vem aquelas historinhas que vocês já estão acostumados a escutar, tá? Das empresas aí que não dão assistência, tá? Quebrou, perdeu o motor. Por quê? Porque ele não quis trocar o parafuso que veio, tá? Que é esse parafuso aqui, ó. Beleza? Não quis trocar esse parafuso que veio e colocar um parafuso
Lógico, não é a mesma medida, não é a mesma rosca, esse aqui é da biela de GM, mas os parafusos que a gente usa no projeto são esses parafusos aqui, ó, tá? São parafusos da ARP, tá? A gente normalmente usa o L19, né? O parafuso chamado L19, tem o RP2000. Aqui, um ARP2000 já serviria, não precisaria nem ser um parafuso, um L19. Um ARP2000 já serviria sem problema nenhum, tá? Então, veja bem, o nosso cliente aqui em questão perdeu um motor porque ele não quis trocar os parafusos, ele assumiu o risco. Quebrou, ligou, a empresa não quis saber de pagar o motor dele, beleza? Então, isso aqui eu estou falando do motor que quebrou, o motor aspirado com equipamento para aspirado. Somente o parafuso era um parafuso duvidoso, perfeito? O nome do Luiz Bezerra, só estou falando que ele passou aqui na minha frente, tá? É ARP-L19. É um dos parafusos mais resistentes. Esse aqui ele está vindo com a cabeça escrito Eagle, tá? Mas ele é um ARP, ele tem ali ARP Eagle, não sei se que às vezes querem pegar mais perto aí, se dá para ver de longe. Posso trazer aqui perto da câmera, o pessoal está querendo ver. Vamos ver se eu consigo ver lá na televisão. Vê se consegue dar o zoom aí, ó. Ali, ó. Ele é a marca RP, ele é um L19 e esse no caso aqui, ele foi fabricado pela ARP para ser vendido com a marca da Eagle, tá? Ou no inglesão bem bom aí, Eagle, tá? Eagle. Joãozinho, que é do inglês, Eagle é águia ou não? É, né? O Joãozinho é bom no inglês lá, tá nos ajudando aí. Então, entenderam, pessoal? Uma simples escolha errada de um parafuso, um prejuizinho aí de, sei lá, 10, 12 mil talvez. Um jogo de biela, um jogo de pistão, um virabriquim, um bloco, conserto do cabeçote e o carro um determinado tempo parado. Tá, pessoal? Então nós temos que cuidar isso aí com as escolhas certas ou as escolhas erradas fazem a diferença entre você ter um motor que vai ganhar prova, um motor que vai ser campeão, um motor que vai ter resistência, tá? Pessoal, presta atenção. Lembra que eu comentei com vocês que nós vamos fazer a montagem do nosso motor AP Turbo 1009 e montar no nosso Fusca, isso mesmo, tá? Hoje, na live de hoje, nós estamos mostrando para vocês as diferenças das peças de aspirado para turbo. Amanhã, na live de amanhã, a gente já vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, aí na live de amanhã vai estar diferente aqui o cenário, a gente já vai estar com o bloco, a gente vai fazer a montagem junto, vai mostrar para vocês medição de cilindro, medição de bloco, medição de folga de óleo e vamos fazer o fechamento do motor amanhã junto com vocês, mostrando todas as táticas que a gente usa nisso aí, beleza? Olha aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês outra coisa. Olha a diferença de um conjunto, tá? Quando você vai montar um conjunto, olha a diferença que tem uma biela de um motor turbo para um motor aspirado, né? Então, se a gente, amanhã, quando a gente for trabalhar nisso aqui, a gente vai pesar os conjuntos e mostrar para vocês se tem diferença de peso, tá? Tem diferença na taxa do pistão, pistão com, aqui no caso, pistão reto, aqui pistão com poço. Se a gente precisa de mais taxa, coloca pistão com dome. Lembra que eu falo para vocês, ó os pistão box aqui, ó, tá? Pistão aliviado, por quê? Porque é o aspirado, né, ele pode ter, não precisa ter massa, já o pistão turbo ele precisa ser mais resistente, beleza? Então tem que cuidar. Ah, Eduardo, mas eu fui lá e comprei um pistão, cadê ele aqui? Deixa eu pegar ele aqui na mão. Eu fui lá e comprei um pistão para o meu motor aspirado, beleza? É um Chevrolet 6 cilindros, eu quero fazer um aspiradão, tá? Se é um aspirado com bastante taxa, o que a gente precisa nesse motor? A gente precisa de um pistão com dome, tá? Vamos ver se consegue pegar essa parte de cima aqui, consegue ver ou não? Isso, ó. Isso aqui é o dome, isso aqui entra no cabeçote, na câmara de combustão. Podemos filmar aqui? Vamos vir aqui, ó. Deixa eu virar esse cabeçote aqui, ó. Deixa eu virar devagarinho aqui, tá? Esse aqui é um cabeçote. Na live de quinta-feira a gente vai falar tudo que vocês precisam saber sobre cabeçote, comando, válvula, prato, mola, chaveta.
que é por onde realmente vai passar os cavalos no seu motor, mas na live de quinta-feira, tá? Essa parte aqui do dome, ó, então a hora que subir, ela vai entrar, nós temos uma luz entre a face do pistão, a parte chata aqui do pistão, a face do pistão, até a face do cabeçote, uma luz aí de aproximadamente 0,7. Então o que acontece com o dome entra, essa parte entra na câmara, roubando espaço da câmara e aumentando a taxa de compressão. O que acontece? O cara entra lá no Mercado Livre e compra um jogo de pistão para o seu Opala, para o seu motor GM 6 cilindros aspirado. E aí vem esse pistão aqui, beleza? Não estou falando de marca, estou falando do modelo, cabeça chata. O que vai acontecer? Esse motor não vai conseguir nunca os 14,5, 15, 15,5, 16 de taxa que um motor de arrancada precisa ter aspirado, tá? Aí o que acontece? O Zé recebeu os pistões, o João foi lá, comprou o jogo de pistão para montar o seu opalão, o Zé mecânico foi lá, ele não conhece sobre dome, ele não sabe medir taxa, ele vai lá e monta com o pistão cabeça chata, cabeça plana, tá? E o que acontece com isso? Ele já não vai conseguir ter a mesma potência que os demais, né? Que os concorrentes têm. E aí o que acontece? O carro começa a ficar para trás, ele trabalha aqui, trabalha ali, troca comando, manda fazer cabeçote, manda fazer isso, aquilo, e nada resolve. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento sobre taxa de motor. Ele não sabe que cada tipo de motor, para cada tipo de utilização, tem uma taxa necessária. E ele não sabe que pistão usar. Ele não sabe que, de repente, um pistão desse aqui foi desenvolvido pela sua empresa que fabricou, é para um motor aspirado, mas para um motor que vai usar nitro, por exemplo, óxido nitroso, ele tem a cabeça mais espessa, tá? É um pistão mais pesado para motor com óxido nitroso, que não precisa usar tanta taxa, tem que ter menos taxa. E aí o que vai acontecer? Ele vai montar esse pistão no motor, o pistão é mais pesado, o conjunto fica mais pesado, já não gira com a rapidez que precisaria gerar para alcançar sua potência, perfeito? Então ele vai ser um motor lento, com pouca taxa, já se lascou, já levou pau na pista. E aí ele não sabe por que às vezes ele começa a perder cliente. Ele perde cliente porque ele não foi atrás, não se especializou, beleza? Então tem que ter o conhecimento, tem que saber aonde buscar o conhecimento e tem que comprar as peças certas para isso, tá? Faz um favor para mim, a garrafinha d'água ali, por gentileza. Então, pessoal, tem que cuidar o que você está comprando. Pino de pistão, perfeito? Pino de pistão, obrigado. Pino de pistão, tem diferença, pino de pistão de motor turbo e de motor aspirado, tá? Deixa eu pegar aqui, eu já vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Pegar todos eles e trazer aqui já, tá? Por que eu tenho diferença, Eduardo? Pino de pistão, qualquer pino de pistão serve? Não, não serve não, tá? Presta atenção, cadê? Aqui, ó, tá? Beleza, beleza. Esse aqui, um pino já usado, tá? Pino para pistão forjado até 800 cavalos. Ele já começa grosso aqui da ponta e vai grosso até o meio. Pino para pistão forjado, pino de pistão forjado para carro aspirado. Ele já começa fino na borda aqui, ó, tá? A borda é mais fina e ele vai cônico. Então ele concentra um pouco mais de massa onde pega a biela, no centro dele, e nas bordas ele vem cônico. Um pino que é mais leve. Amanhã, quando a gente for trabalhar nas montagens do motor, a gente vai mostrar essas diferenças para vocês. Olha só, pino de pistão aqui, ó. Pino de pistão AP, tá? Pino forjado. Olha, isso aqui é para um pino de pistão para o motor AP de 1.200 cavalos. Olha a espessura da parede, tá? Então, realmente, aqui para um motor aspirado. Tanto que aqui pistão motor turbo forjado, aqui pistão motor aspirado forjado. Olha a diferença que nós temos de massa e olha a diferença que nós temos na altura do pistão, do pino, tá? E também no diâmetro. Por quê? Porque quando é aspirado eu preciso tudo muito mais leve. Um AP aspirado, por exemplo, vai ter aí em torno de uns 220, 230, 250 cavalos,
tá? Falando um motor bom aí para uso de rua, uso de pista, uso diário, enfim, não vai ter muito mais que isso, tá? Então, é diferente de um motor turbo de 600 cavalos, 500 cavalos aí que a gente vai usar no galetão o tempo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Que vocês precisam ter o conhecimento para comprar as peças certas, tá? E existem diferenças, e aí quando a gente vai falar amanhã na parte de montagem de motores, deixa eu trazer isso aqui, deixa eu já tirar esses dois pistões de Opala daqui, as bielas e pinos, que eu quero mostrar uma coisa legal para vocês, antes aí da gente ainda falar da parte de retífica. Falar em retífica, queria agradecer o pessoal aí da retífica aqui de Cascavel, o Lebrão e toda a sua equipe lá, que está nos auxiliando sempre aí nos nossos motores. É para o pessoal estar na live aí hoje à noite, não sei se eles estiver aí, é só se pronunciar, beleza? Pessoal, quando vocês vão comprar as peças, vocês têm que ter um conhecimento muito grande. Imagina o seguinte, o teu cliente vai lá e vai falar assim, não, eu vou fazer um motor. Vocês estão vendo esse Brava vermelho aqui atrás, um Brava HGT 1.8, né? Ele, com motor 4 cilindros, 16 válvulas de fábrica, se eu não me engano, 142, 143 cavalos, alguma coisa por aí, tá? Esse carro é meu, ele tem um motor 1009, porque ele tem um pistão 1 milímetro maior e tem o virabrequim cursado, isso mesmo, tá? O virabrequim cursado. O que acontece? O cara vai lá e compra um jogo de pistão. Ele pede para o motor dele, olha, eu quero comprar um jogo de pistão para o meu Brava, para o meu Maréia e tal, beleza. Forjado, o cara vai lá e compra qualquer pistão. E olha aqui aonde que estão as maiores diferenças. Dá uma olhada na altura do poço aqui, ó, tá? Dá uma olhada na altura do poço. Aqui, ó, muito mais fundo o poço. Consegue ver aí, Joãozinho? Aqui bem rasinho, aqui fundo, tá? Os dois são dois pistões IASA, tá aqui, ó, não sei se vai conseguir ler o IASA dentro, em cima aqui, na parte de cima, os dois são pistão IASA, tá? Os dois são pistão forjado, beleza? Agora, o que acontece? A empresa é uma empresa estrangeira, argentina, de excelente qualidade, conheço o pessoal, já tive lá, inclusive, esse ano tivemos a infelicidade aí, um dos filhos do dono da IASA faleceu, o Alexander, lá da IASA, acabou falecendo, um cara que era parceirão, ajudava muita gente lá, quando a gente precisava, às vezes, umas peças meio de urgência, ele ajudava a gente. Infelizmente, esse ano ele veio a falecer, que Deus o tenha. Então, o seguinte, dois pistões forjados, mesma marca, mesma fábrica, para o mesmo carro, com uma diferença, porque lá na Argentina tem os motores FiveTech, tem esses motores aí também, os 4 cilindros que são praticamente o mesmo motor da Alfa, né, da Alfinha. O que acontece? Ele vem com um pistão para usar a taxa original. Esse aqui é um pistão que tem a taxa original. Aí o cara não está acostumado com o brasileiro que gosta de colocar a turbina grande e meter pressão zona, onde ele precisa ter um motor destachado. Aí o que acontece? De novo, o João vai lá, compra o jogo de pistão para o motor dele e traz para o Zé montar, e o Zé monta sem medir taxa, sem fazer nada. E aí colocou uma turbina maior, alguma coisa assim, e aí fica dando problema de quebrar canaleta, de derreter pistão, problema de dar pressão na água, né? Estufa as mangueiras. Pessoal, segura as perguntas para o final, que eu estou vendo as perguntas subir e depois eu não consigo responder, vocês vão ficar bravos comigo. Então segura um pouquinho aí as perguntas e no final da live nós vamos ter uma surpresinha para vocês, tá? Então fica com a gente até o final aí, tá? O que acontece, pessoal? Muita taxa, você deixa o motor esperto de baixa, beleza. Agora, quando vem a pressão do turbo, tá? Se você tem um motor que é destachado, você consegue colocar mais pressão, ter mais potência, sem deixar essa pressão vazar pela junta, pelo sistema e ir para o radiador. A pegada é mais progressiva. Então, às vezes, é melhor você ter um motor com menos taxa e trabalhar com mais pressão. Vocês lembram quando eu falei, agora eu vou precisar da tua ajuda aqui, com a câmera para cá, quando eu falei da questão do 3,5 kg, que o cara é acostumado a fazer um motor AP, pegar lá de repente uma PL 240, uma ponto .50, e falar, cara, eu uso 3,5 kg no meu carro. Beleza.
a turbina gera 3,5 kg de pressão, mas ela gera uma pressão num determinado volume, tá? Presta atenção, eu trouxe duas turbinas aqui para exagerar mesmo para vocês, para exagerar, tá? Nós temos uma turbina aqui, essa aqui não vem nem em sorvete seco, essa aqui vem naqueles pirulitinho, tá? Uma turbininha pequenininha, menor que uma T2, tá? Uma turbininha menor que uma T2, bem pequenininha, eixo rotor, tá? O que acontece? Eu coloco 1 kg de pressão nessa turbina aqui no motor 1.6, beleza? Coloco 1 kg de pressão. Ela vai me gerar uma potência, porque eu estou colocando uma pressão e um volume. Aí o cara vai lá e muda o motor, né? Coloca a peça forjada e tal, isso e aquilo. Deixa eu tirar o meu paquímetro daqui. E aí ele coloca uma turbina maior. Lógico que eu estou exagerando aqui, pessoal, que é justamente para mostrar para vocês. Aí o cara vai lá e me coloca uma dessa aqui, tá? Uma HX40, uma Special Order. Eixo e rotor maior, tá? Rotor billet, tudo diferentão nela. E ele coloca o mesmo quilo de pressão. E aí ele moe o motor dele. Por quê? Porque ele não estava preparado para esse volume a mais. Aí você está falando, Eduardo, mas isso é lógico? Não, pessoal. O pessoal erra isso aí todo dia. Você vê gente desmanchando o motor, porque montou errado, montou com peça errada, montou com retífica feito da forma errada. E mais uma vez falando, pessoal, a retífica te ajuda a erguer teus motores ou ajuda a derrubar você, beleza? E eu vou mostrar para vocês que a partir na live de amanhã, quando a gente vai fazer a montagem do nosso motor, vocês vão ver que a gente vai pegar o nosso conjunto aqui, ó, deixa eu tirar aqui do lado, o nosso conjunto de micrômetros e súbitos, e vai mostrar para vocês que sempre que vocês não conhecem, não sabem lidar ainda com um súbito, com micrômetro ou com o súbito, tá? Vocês têm que aprender urgentemente aprender a usar esses dois carinhas aqui, tá? Nós temos o micrômetro que vai de 0 a 25, de 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100, assim por diante. E aí também tem os súbitos que medem de várias medidas, tá? Um súbito, ele vai para várias medidas. Esse aqui ele mede de quanto? De 50 a 105. E aí tem um prolongador que vai então até 160. De 50 a 160, beleza? Então o que acontece? Por que eu digo que você tem que ter um conjunto desse aqui? Porque você manda o teu motor para retífica, tá? E aí, não estou dizendo que todas as retíficas fazem isso, mas muitas retíficas, tá? Estão trabalhando com pessoal inadequado, estão trabalhando com equipamento errado, o equipamento não está calibrado como deveria estar, perfeito? Então, realmente muito complicado, tá? De você confiar somente nas retíficas, tá? E às vezes leva um tempo. Olha só, eu sempre trago essa biela aqui, guardei ela para mostrar para vocês, tá? Motorzinho original, pronto para ser montado, foi mandado para a retífica fazer bucha de biela e para fazer o ferro da biela, tá? Chegou pronta para ser montado. Para quem olha a biela aqui, já consegue ver que a biela está aqui, ó, tá? Eu estou fazendo com a mão aqui, né? Mas se você, não sei, dá para ver aí, Joãozinho? Dá, né? Nitidamente, né? Gente, a biela tá um anzol. Agora, se você for lá na máquina e colocar ela, tá retinha. O que aconteceu com essa biela? Essa biela estava torta. A pessoa foi lá, trocou a bucha, fez o ferro, tá? Alinhou a biela no ferro, mas o meio dela tá torto. O que vai acontecer com essa biela? Vai colocar no carro. Ah, Eduardo, mas você acabou de falar que é do motor original. Sim, mas ela entortou no motor original. O que vai acontecer quando esse carro começar a rodar? Ele vai forçar, esse carro com 10, 15 mil quilômetros já está comendo a bronzina de lado,
com 20 mil quilômetros já está acendendo a luz do óleo na lenta porque já comeu a bronzina de biela. Por quê? Porque a retífica fez um serviço relaxado na biela, tá? E aí cabe, isso aqui é responsabilidade de quem? Ah, da retífica não, responsabilidade do mecânico, conferir na hora de montar. Ah, Eduardo, mas o serviço eu mando na retífica, a retífica que tem que resolver para mim. Cara, pensa comigo, daqui 15, 20 mil quilômetros vai voltar o dono desse carro, o seu cliente, vai voltar e vai falar, e aí Zé, beleza? Meu motor está acendendo a luz na lenta, eu acelero um pouquinho. A primeira coisa que você vai fazer, você é um mecânico, né, experiente, você vai tirar a cebolinha, vai colocar um reloginho de pressão de óleo, para medir a pressão de óleo. A lenta que tinha que ter ali 0,8, 1 kg na lenta, motor quente, está com 0,4, 0,5, 0,3, depende do motor. E aí, você vai falar o quê? Falar, não, ó, temos um problema aí no motor, vamos ter que abrir o motor. Tá bom, você abre o motor, você vai olhar algumas bielas boas, né, algumas bronzinas boas, ali tem uma biela ruim. Você vai lá, mas essa biela está torta. Aí você vai falar com o cara da retífica, o cara da retífica fala assim, não, deu um calço hidráulico, deu uma passada de giro, aconteceu alguma coisa aí que entortou a biela. Ele não vai assumir que a biela estava torta, ele fez o alinhamento com ela torta e ela um pouquinho torta, vai entortar mais, tá? A culpa, porque o dono do carro vai dizer, não, não deu calço hidráulico, eu não entrei na água, e aí acontece o quê? A culpa vai ficar sendo de quem? Do mecânico. Isso mesmo, a culpa é sua, o seu nome que está indo para o lixo, não é o da retífica. Então, vamos lá, até que você pegue confiança na sua retífica, que você tenha certeza que o pessoal está fazendo o serviço que tem que ser feito, é bom que você tenha os equipamentos, os ferramentais para você conferir, tá? Mesmo porque, quando a retífica erra 1, 2, 3 vezes e você conferiu antes de montar e mostrou para eles que eles estavam errados, eles vão começar a ter mais atenção, que você vai começar a cobrar. Você mediu um virabrequim aí tá na tua oficina, ele estava standard, ele está um pouquinho riscado, você viu que vai para 0,25, quando volta 0,50, você fala, negativo. Eu falei para você que era passar para 0,25, ah, mas ia ficar uma manchinha, aquela desculpa deles de sempre. Você fala, se for ficar mancha, você vai deixar com 0,25, vai me chamar que eu quero ver a mancha, tá? Então, o que acontece? Você tem que conferir sempre todas as medidas, por quê? Porque é o seu nome, a sua assinatura. Vocês sabem que antigamente, lá nos Estados Unidos, os motores de fábrica saíam com a assinatura de quem montava. Quem sabe o próximo motor de competição com uma assinatura decente não vai ser o seu, porque a partir de agora você não monta mais sem conferir, beleza? Então tem que ter um cuidado muito grande, tá? Lógico que existem retificadoras de excelente qualidade, tem retificadoras que prezam pelo que fazem, agora tem um monte aí que precisa ser conferida sim, beleza pessoal? Então temos que ter esse cuidado, e esse cuidado tem que ser grande, que é para vocês não terem esse tipo de problema, perfeito? A escolha, por exemplo, de uma bomba de óleo pode fazer a diferença entre você ter um motor que vai aguentar muito tempo, tá? Porque é questão de lubrificação do motor, de um motor que vai aguentar pouco tempo. Como assim, Eduardo? Se eu tenho pressão de óleo, não, você tem pressão, mas e você tem volume para manter? Porque vamos lá de novo, beleza? O que acontece? O virabrequim jamais encosta na bronzina. Como não, Eduardo? Está ali o virabrequim e a bronzina, como que o virabrequim não encosta? Não. Quando você funciona o motor, a bomba pressuriza, forma uma película, uma camada de óleo entre o virabrequim e a bronzina. Ou seja, o virabrequim flutua nessa camada de óleo. Eu estou fazendo aqui, exagerando para vocês entenderem, tá? Nós temos uma folga que é a luz de óleo, que pode ser 0,2, né? Ou 2 centésimos, 4 centésimos, 3 centésimos, 5 centésimos, tá? O motor original de fábrica, ele pede de 2 a 4 centésimos, tá? Dependendo do motor. Esse motor que pede de 2 a 4, a gente monta um motor de competição de 6 a 8. Para vocês terem uma ideia, motor de marcas, carro de marcas, pode ser um motor Ford, pode ser um motor GM, pode ser um motor AP. Em biela a gente chega a montar com 14 centésimos, já montamos motor com mais que isso, tá? Motores que vão rodar ali 1, 2 horas e você vai abrir e vai revisar.
mas eles rodam 1, 2 horas de 5 a 7 mil, de 5 a 7 mil, de 5 a 7 mil. O motor tem que girar livre. Isso é necessário porque é um motor de competição, tá? E aí, esse motor de competição, eu uso a mesma bomba? Depende. Eu posso ter, às vezes, que ter que usar uma bomba de maior volume. Por exemplo, a linha Chevrolet 6 cilindros, os motores grandes, né, o motorzão do Opala, a linha GM 6 cilindros, a gente normalmente usa uma bomba de óleo com um pouco mais de volume, perfeito? Não só pressão. A gente pode subir a pressão da bomba original, mas ela não vai ter maior volume. Hoje no mercado nacional já tem bomba de óleo do motor AP, que ela vem mais alta, em torno de 25 a 30% mais volume, não é só pressão, tá? Nesses motores, no motor do Fusca, que amanhã a gente vai repassar as bronzinas, mostrar para vocês como que estavam as bronzinas quando foi desmontado e assim por diante, vocês vão entender o que acontece quando a gente monta um motor bem montado, e ali eu usei uma bomba de óleo somente com mais pressão, não montei com mais volume, e atendeu bem o sistema. Por quê? Porque o meu motor não é o motor que é girar 9.000. Já eu tenho, por exemplo, o meu Gol 2.100, aonde eu tenho uma bomba de maior volume e maior pressão. Por quê? Porque eu giro 9.000, 8.500 é direto com ele, mas dá para girar 9, 9.200, dá para botar o motor a girar. Então eu tenho pressão e tenho volume de óleo, tá? Porque daí o que acontece? Se você só tem pressão e a tua bomba tem pouco volume, ela vai cavitar. E aí o cara fala, não, mas a minha bomba de óleo, eu já dei 2, 3 aceleradas, lá eu vi que vai a 4 kg, 5 kg acelerando. Só que ele dá uma olhadinha quando ele está com o motor a 5, 6 mil, quero ver ele olhar a pressão de óleo com o motor a 9.000, a 9.200. Olha nada, só lá no log para nós ver ela cavitando e caindo. E aí se lasca. E aí que eu digo para os senhores o seguinte, o cara faz um motor com pistão forjado, com biela forjada, com pino H13 da melhor qualidade, tá? Coloca tudo do bom e do melhor. Ele faz o motor, ele chama no two-step, tá? Para carregar o turbo. E aí ele está carregando um motor desse, um turbo ali para largar no two-step quanto? 1 kg, 1,5 kg, vamos exagerar? Muito, 2 quilos, só que ele está a 5.000, 5.500 RPM, 6.000 RPM no máximo. Então ele está gerando ali seus 400, e o pontão atrasado, seus 400 cavalos, alguma coisa assim, e o motor desmancha para baixo, e manda a biela para fora, e quebra isso, e quebra aquilo, e aí o que o preparador fala? Caraca, para o dono do carro, mano, o motor estava um canhão, ó, quebrou parado lá, o motor não aguentou, de tão forte que ficou, essas bielinhas de 1.200 cavalos aí se entregaram, os pistãozinhos de 1.000 cavalos se entregaram, os pistãozinhos, os pinos de pistão, tudo se entregaram. Cara, ele tem que falar isso porque o motor dele quebrou, tá? Agora, um motor que você dá lá 10, 15, 20, 30, 40, 50 passadas, abre o motor e mostra para os outros que o motor está inteiro, isso é um motor de qualidade. Motor quebra, todo motor quebra, todo motor vai quebrar um dia, tá? Não existe esse negócio que motor não quebra, um dia vai quebrar. Mas se você faz a coisa bem feita, faz tudo dentro de um padrão certo, utiliza as peças certas, o que vai acontecer? Esse tempo de quebra faz assim, ó. Então você tem motores fortes de verdade, motores campeões e que tem durabilidade. Entre você montar, desmontar e fazer a revisão, vai um tempo grande. Aí o seu piloto, o dono do carro, se diverte. Por quê? Porque ele vai andar, vai se divertir, não vai quebrar, vai abrir, vai revisar igual nós estamos fazendo a revisão no motor do Fusca, que a gente vai mostrar para vocês, trocando o bronzinamento, vamos montar o virabrequim sem precisar fazer polimento, tá ali, eu vou mostrar para vocês, do jeitinho, tá? Vou trocar as bronzinas de biela, e vou mostrar isso aí para vocês amanhã, trocar as bronzininhas de biela, que elas começaram a querer dar a primeira marcadinha, vou trocar porque sou um cara prevenido, mas poderia inverter ainda e montar elas, as bronzinas de mancal, não vamos trocar. Como, Eduardo, que você abre um motor para revisar e não troca as bronzinas de mancal? Para que eu vou trocar? Se elas estão zero, como se não tivesse funcionado um motor com mais de 50 passes. Não vou trocar os anéis, eu vou mostrar o entreponta dos anéis, não vou trocar os anéis, porque os anéis estão intactos. Um motor com mais de 50 passes entre pista e dinamômetro, carregando mais de 2,4 kg, tá? Vindo e ainda brincando com um pouquinho de nitrometano aí para fazer um foguinho no escape, fazer a alegria da galera, tá? E não precisa trocar. Por quê? Porque o que acontece? Motor bem feito, motor bem montado,
bem tranquilo, beleza, pessoal? Então nós temos que ter esse tipo de cuidado. Na live de amanhã, nós já vamos começar, presta atenção, a live de amanhã a gente vai abrir a live, já vai estar aqui com o bloco fixado no suporte, tá? Com bronzeamento fora, com virabrequim fora, com tudo fora. Vamos fazer a pesagem dos pistões, vamos mostrar, medir as folgas e vamos fazer a montagem junto da parte de baixo. É isso que vai acontecer na live de amanhã, nós vamos deixar a parte de baixo montada e ajustada. Na live de quinta-feira nós vamos falar sobre cabeçote, comando, prato, mola, válvula, chaveta. Inclusive na live de amanhã a gente vai mostrar para vocês aqui, ó, a diferença entre top gasport e side gasport, tá? Tá aqui, ó, side gasport e top gasport. Qual que é a diferença? Para que serve isso, tá? Isso aqui tudo a gente vai falar na live de amanhã, que é a parte de baixo, a parte de força, beleza? Pessoal, e vocês vão ver na live de amanhã que você não precisa ter uma parte de baixo monstruosa para ter potência. Você tem que ter uma parte de baixo que aguente a potência que você quer colocar. Agora, a parte que você precisa para ter potência é na live de quinta-feira. Ali separa os homens dos meninos, tá? Que é a parte de cabeçote, aonde vai entrar ar e combustível, tá? Inclusive, lembra que eu falei para vocês, presta atenção, lembra que eu falei que eu ia ter uma surpresinha aqui? Eu vou abrir as perguntas agora para vocês aí, tá? Quem tiver pergunta já pode ir fazendo, e presta atenção, quem tiver comigo na live de amanhã, do início até o final da live, vai rolar sorteio amanhã na live de amanhã, tá? Mas só para quem tiver junto comigo na live de amanhã. Quero mandar um abração para o Bernardo. Sabem quem é o Bernardo, não? Bernardo Deitos. Ah, ele tem mais um sobrenome aí, é Bernardo Deitos Benoso, meu sobrinho, filho da minha irmã caçula, da Patrícia e do Ricardo César Benoso. Um grande abraço, B. Saúde e sucesso, beijão do tio para você aí, tá? Se a maninha estiver junto, Rafa, beijinho. Beleza? Vamos lá para as perguntas. Eu falei que no final ia responder as perguntas. Estou turbinando, diz o Tião Gambiarras. Estou turbinando um Fusca 1300 taxa original. Show de bola. Valeu, Telmo Portugal. Beleza? O Lucas Yuri, tem um Gol 1.0, 16 válvulas, 99 2000, original. Quero colocar uma turbina T2. Quais são os cuidados e conselhos para ficar bom e seguro? Lucas, muita gente fala mal desse motor, eu sou fãzaço desse motor, tá? Você tem que revisar o cabeçote, ele tem que estar numa altura boa, cabeçote planado, bloco planado, juntinha de aço, beleza? Bem torqueadinho. Esse motor, você tem que fazer a troca dos tuchos. Compra um jogo completo, não é caro, tuchinho novo, coloca ali. Bomba de óleo com um pouquinho de pressão. Pode colocar uma T2 com 0,5, 0,6, você não vai se incomodar. Show de bola esse motor, beleza? O José Gonçalves está perguntando, quero saber valores, Eduardo. José Gonçalves, precisamos aí saber valores de que você me pergunta, meu querido. Coloca aí que eu vou te responder, beleza? O Tião Gambiarra, beleza, ele está turbinando um motor Fusca 1300 com taxa original, mais ou menos 1 kg de pressão. Posso continuar na gasolina ou precisa passar para o álcool? Tião, você pode continuar na gasolina, o problema é que a nossa gasolina é muito sem vergonha. Aí você teria que usar uma gasolina, uma Octa Pro, uma Podium para ficar com o motorzinho bem legal, tá? Mas você pode usar gasolina comum, vai ter que usar o pontão bem atrasado e o motor encharcadão, porque o motor do Fusca ele já tem um problema de temperatura, né? E quando você turbina, você está aumentando a temperatura muito do motor, principalmente no voo. Eu sei porque eu já tive vários aí, sei do que eu estou falando, e já fiz outros também. Então assim, pontinho atrasado e bastante combustível. Agora, quer fazer ficar show? Faz no álcool. E se você conseguisse uma turbina um pouquinho menor que uma T2, existe as turbininhas menores aí que a T2, fica melhor nesse motor ainda, tá? O motor tem pouca cilindrada, ele gira pouco, então é uma turbininha que vai demorar um pouquinho para pegar, mas fica legal sim, beleza?